Pedrinho se irrita com a CBF e Vasco recusa mudança de data da semifinal da Copa do Brasil. Presidente Cruzmaltino demonstra incômodo com a postura da entidade. Vasco x Atlético Mineiro. O Vasco da Gama vai encarar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. Os bastidores do confronto já estão agitados e pode-se dizer que o duelo já começou. O Galo foi à CBF e fez um pedido para alterar a data do jogo da volta, marcado para o dia 17 de outubro, uma quinta-feira. Após a solicitação do Atlético, a entidade consultou o Vasco sobre a alteração no calendário, mas o Cruzmaltino recusou de imediato. A informação foi veiculada inicialmente pelo portal G. Pedrinho se irritou. Ainda de acordo com a publicação, Pedrinho, presidente do Vasco, não gostou nem um pouco da situação e ficou bastante incomodado. O gigante da colina não vê nenhum motivo plausível para a data do jogo ser alterada. O pedido do Atlético Mineiro se deu por conta da proximidade da partida com o término da data FIFA. Mas o Vasco já viveu essa situação na própria Copa do Brasil. Na partida contra o Atlético PR, Poma Rodrigues e Jean David estiveram em campo, um dia depois de atuarem por suas seleções nas eliminatórias da Copa. A situação aconteceu na outra chave da semifinal, entre Flamengo e Corinthians. O rubro-negro solicitou uma mudança na data da partida, mas assim como o Vasco, o alvinegro paulista recusou a alteração. A sugestão do Atlético Mineiro foi mudar a data da partida para o dia 19 ou 20 de outubro, mas o Vasco tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana em questão. Diante deste cenário, a CBF sugeriu ao gigante que passasse o jogo do Brasileirão para o meio de semana. Antes dos jogos decisivos na Copa do Brasil, o Vasco se prepara para enfrentar o Cruzeiro no Brasileirão. Neste domingo 29, o Cruzmaltino visita a Raposa às 18h30, pela 28ª rodada da competição. O duelo terá cobertura ao vivo e em tempo real no Bolave Brasil. Na Copa do Brasil, o Vasco busca o bicampeonato. Campeão em 2011, o clube carioca busca encerrar um longo jejum de títulos nacionais e o ídolo Edmundo acredita que a taça vai para São Januário. 5 milhões de reais. Vasco paga alto por acordos firmados com Souza e Alex Teixeira. Dupla retornou ao Cruzmaltino junto do meia Felipe Coutinho no meio do ano e valores dos contratos foram divulgados. Contratações badaladas no Vascão. O presidente Pedrinho na janela de transferências do meio-ano trouxe nomes como o volante Souza, Alex Teixeira e o meia Felipe Coutinho. O trio foi revelado no Vasco da Gama. O meia ex-Barcelona foi a grande contratação do gigante da colina na temporada, mas passou por lesões e retornou recentemente. Após gol marcado no Flamengo, o treinador Rafael Paiva se rendeu ao meio-campista. Por outro lado, os parças de Coutinho, Alex Teixeira e Souza firmaram contrato até dezembro de 2025, com salário inicial de R$ 150 mil mensal. De acordo com o RTI Sport, a dupla pode ter um custo de 5,1 milhões de reais até o fim do vínculo. Meia pediu a dupla na colina. Segundo o site do RTI Sport, os salários dos dois jogadores podem chegar a R$ 200 mil mensais com bonificações. Até o fim do contrato, cada um custaria R$ 2.550 milhões de reais aos cofres do Vascão. Coutinho condicionou sua chegada ao clube carioca mediante a vinda de Souza e Alex Teixeira. Os três jogadores surgiram juntos nas categorias de base colina e são grandes amigos. Mas os parças de Felipe C estão no fim da fila no time de Rafael Paiva, como noticiou a página Bolave Vasco. Souza fez apenas 4 jogos no time vascaíno e o atacante atuou em apenas 2 partidas. Pouco aproveitados, o meio-campista e o atacante estão sendo avaliados pela diretoria e têm futuro incerto. O Cruzmaltino pode ter grande reformulação no elenco para o próximo ano. Dentro de campo, o time de Rafael Paiva enfrenta o Cruzeiro no domingo 29 no Mineirão pelo Brasileirão, e Coutinho e Emerson Rodrigues podem ganhar chance no time titular. Evander desabafa sobre passagem no Vasco e cita Flamengo, não seria o primeiro. O jogador surgiu com grande destaque no Vasco e no ano passado, quase retornou ao Brasil para fechar com o Flamengo. Evander se destacou no Vasco. O meia Evander, que surgiu com destaque na base do Vasco, continua brilhando na Europa, onde defende o Midland DN. Em pouco tempo, o atleta já caiu nas graças dos torcedores. Antes, ele atuava no Portland Timbers Estados Unidos, mas optou por deixar a MLS para realizar o sonho de jogar na Europa. Para o site G, o jogador relembrou sua passagem no gigante com muito carinho. Subi também em um time que estava em reformulação, vindo da Série B subir com o Vasco, teve reformulação.
Conseguimos classificar para a Libertadores depois de 10 anos quase, declarou Evander. Flamengo quase contratou o jogador. No ano passado, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do camisa 10 e quase o contratou. Durante a entrevista, o ex-Vasco também falou sobre o assunto e não desmentiu a informação. Evander confirmou que de fato quase voltou ao Brasil para jogar no rival. Muito feliz de ser lembrado principalmente por um clube como o Flamengo, um dos maiores do Brasil e da América. Tem todo aquele negócio de ser da base do Vasco, mas não seria o primeiro nem o último a sair de um rival para o outro. Acho que era uma expectativa de carreira, prosseguiu o meia armador. Antes de finalizar, o craque do Midland também revelou que ainda sonha em defender a seleção brasileira, que recentemente demitiu Fernando Diniz e contratou Dorival Júnior. O sonho de jogar na seleção joguei na base e ainda mexe comigo. A vontade de jogar por um clube europeu. A gente sabe como é difícil estar na MLS e sair daqui para um grande europeu, contou. Edmundo faz análise do Vasco na Copa do Brasil e acredita em título com Rafael Paiva. Ex-jogador analisou a situação atual do Cruz Maltino, deixando claro que existem elencos melhores como o do Corinthians. Nova realidade na temporada. É inegável que desde a escolha pela permanência de Rafael Paiva como treinador oficial, o Vasco mudou completamente de patamar, subiu na tabela do Campeonato Brasileiro e passou a receber elogios dos torcedores. Se não bastasse isso, o Cruz Maltino ainda conseguiu o feito de chegar nas semifinais da Copa do Brasil, onde vai encarar o Atlético Mineiro. Do outro lado da chave, Corinthians e Flamengo medem forças. Ao analisar essas disputas na competição nacional mata-mata, Edmundo confia no potencial do gigante da colina para conseguir garantir a presença na final, mesmo que tenha colocado os cariocas como patinho feio. Essa avaliação feita se dá pelo fato de que, na opinião do ídolo vascaíno, as peças podem não ser de tanta qualidade como dos adversários, mas a força coletiva é o principal trunfo contra o Galo, por exemplo. Veja o que disse Edmundo. Se o Vasco estiver nessa final será sensacional. Dos 4 times, o Vasco é o patinho feio. Não pelo tamanho e a importância, mas pelo time, disse o ex-jogador em live no canal Mundo Ed. Teve muitas dificuldades e foi melhorando, principalmente depois da entrada do Rafael Paiva. O time criou um entrosamento fantástico e joga de igual para igual com todo mundo, acrescentou o animal que foi além. Não acho que seja igual aos outros times. Se for olhar o talento individual, os outros times têm mais. Mas acho que o Vasco joga de igual para igual com as outras equipes, embora não tenha 2 ou 3 goleadores. Tem apenas um goleador, que é o Vegetti, prosseguiu. Por fim, Edmundo não negou que o Corinthians, possível adversário em uma final, seria favorito. Se o Vasco estiver na final, vai ser um feito gigante. A festa que a torcida do Vasco fez contra o Flamengo me faz acreditar que é possível chegar na final e que o Vasco seja campeão, iniciou. Os adversários são fortes e são melhores, eu diria até que individualmente, o Corinthians é melhor que o Vasco. Mas no coletivo, o Rafael Paiva me faz acreditar em dias melhores, finalizou. Vasco tem condições para contratar Dudu, mas vê possibilidade minar após ato. Após a vitória palmeirense, o técnico português elogiou o atacante, que teve seu nome vinculado ao Vasco. Foi noticiado neste sábado 28, pelo jornalista Jorge Nicola, que o Vasco da Gama nunca debateu o nome do atacante Dudu, jogador do Palmeiras. No entanto, o comunicador afirmou que caso tenha ajuda com o salário não está descartado. Fui checar antes de gravar esse vídeo com um dirigente importante do departamento de futebol do Vasco, se existe a intenção de contratar. E o que eu ouvi foi que o nome do Dudu nunca foi debatido internamente, nunca houve uma possibilidade de contratação do atacante do Palmeiras, disse. Mas essa pessoa com quem conversei disse que se o Palmeiras topasse ajudar no pagamento dos salários do Dudu, eventualmente poderia sair um negócio, algo como um empréstimo de uma temporada com o Palmeiras arcando com uma parte significativa dos vencimentos do atacante, completou Nicola. Elogios de Abel. Mesmo que no Palmeiras a situação do jogador não seja das melhores, ele vem tentando se firmar novamente na equipe comandada por Abel Ferreira. No clube, há a intenção que ele não permaneça. Neste sábado, após a vitória do time palmeirense por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, o treinador português falou sobre a dedicação do camisa 7 na partida no Brinco de Ouro. Ele merece porque trabalha muito. Deixei de jogar futebol por uma lesão dessas. De uma coisa os torcedores e nossa equipe sabem, todas minhas decisões são sempre pensando no que é melhor para a equipe. Se me perguntarem, o Dudu está pronto para jogar 90 minutos? Não está, mas se nos ajudar como ajudou hoje, é espetacular, iniciou Abel.
Foi preciso irmos à procura do resultado, foi preciso um desequilibrador. Ele entrou, fez o que sabe fazer, dribles e nos ajudou. Disse isso na roda e sim, fui abraçá-lo. Todos são jogadores do clube e ninguém vai apagar a história que ele tem no clube. Ninguém, concluiu.